Renan, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Jovem Pan. Quem é realmente o Renan Santos? Tudo bom, Zé Maria? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo. Bom, o Renan é um sujeito de 42 anos, nascido em São Paulo, que vem de uma família de classe média. Sempre foi um grande aluno, tomava as palmadas aí da mãe dele quando era criança, né? quando aprontava e quando tirava nota baixa. Fez faculdade de Direito na USP, largou, foi ser empresário. Que não é pouco, né? Direito na USP não é pra qualquer um. Mas também quando eu larguei para ser empresário, tomei muita bronca da minha mãe também. Então faz parte, tem o lado bom e o ruim do peso da instituição. Em que setor empresarial? Fui trabalhar com metalurgia. Metalurgia era na parte de tanto iluminação quanto portas de janelas de aço. Perfeito. Projetei produto, fui vendedor, trabalhei com RH, trabalhei com vendas, aprendi a lidar com o sindicato. Boa parte da minha formação humana mesmo, na prática, se deu ali. E sempre gostei de política, sempre estudei, sempre li muito sobre história, sempre fui apaixonado pela questão da relação dos grandes homens com a história da humanidade. E no fundo a história da humanidade é a história política da humanidade. Quando a gente estuda os grandes generais, os grandes homens que moldaram o passado, foram homens que atuaram na política. E aí você percebe que existe uma grande linha do tempo que começa com eles lá atrás e pode chegar até você. Eu sempre falei, qual é o meu papel na história? Sempre tive esse fogo dentro de mim. Até que ali, por volta de 2013, eu vi as famosas manifestações dos 20 centavos, vi meus colegas de faculdade liderando aquilo, falei, não vou deixar meus amigos petistas tomarem isso. Tomei aquelas manifestações, voltei a organizar, resolvi largar tudo e falei, não, eu vou juntar um time e vou montar um movimento político para mudar o Brasil, a gente está no momento de mudar. E foi ali que eu juntei com um rapazinho chamado Kim Kataguiri e outros amigos e fundamos o Movimento Brasil Livre, organizamos as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos a Dilma Rousseff, ajudamos ali aquela época a Lava Jato a prender o Lula. Foi um momento muito importante politicamente para o país. Foi, eu acho que é um momento, existe do ponto de vista político um Brasil antes e depois daquele momento. Porque houve uma espécie de despertar da classe média, as pessoas hoje falam mais de política. Mas e como é que esse movimento foi parar no Bolsonaro? Eu vou chegar lá, Zé, porque ali o que aconteceu? As pessoas estavam lutando por causas. Olha, não temos bandidos de estimação, vamos apoiar a Lava Jato, a Dilma tem que sair, o PT acabou com os sonhos do país, o Brasil está quebrado por causa das escolhas da Dilma, por causa da corrupção do PT, o Lula era o chefe da quadrilha, esse era o discurso à época. Só que todo movimento político acaba desembocando em uma alternativa política eleitoral. E as grandes lideranças que estavam na rua, tinha eu e o Kim, a gente não tinha nem idade para concorrer, nem partido. O Moro, era talvez um grande nome ali à época, era o juiz da Lava Jato. Houve alguma medida Janaína Pascoal, talvez? Não tinha grandes ambições, talvez não tinha traquejo político. Tinha um capitão ali, andando, gravando vídeos, e ele meio que acabou catalisando aquele processo ao redor dele, e acho que rolou muito à época o famoso se não tem tu, vai tu mesmo, né? Como não tinha o Moro, não tinha outros nomes, foi o Bolsonaro se tornou o líder de maneira injusta do processo, e aí ele ganha as eleições de 2018. Ele não tinha preparo. Com a sua ajuda. Não, assim, não havia intenção minha em ajudá-lo. Eu, quando trabalhei naquela época, eu trabalhei realmente pelo impeachment da Dilma, trabalhei para apoiar a Lava Jato, eu queria ver a prisão do Lula, eu queria que rolassem as reformas que rolaram já no governo Temer. Eu apoiei muito, eu vou dar um exemplo, como eu e o Bolsonaro somos diferentes nisso. À época, no governo Temer, a gente apoiou a PEC do teto e a reforma trabalhista. O Bolsonaro nunca opinou sobre esses assuntos. Depois veio a reforma da Previdência e o Bolsonaro fez discurso contra, tanto ele quanto o Eduardo, que era filho dele. E nós não, nós apoiamos à época uma reforma que era impopular. Tem uma incoerência aí. A linha política do ex-presidente Bolsonaro, militar, de direita, é estatizante e protetor, né? Não é bem um liberal. Exato. Então, por isso que houve um choque quando ele entra no poder, porque aquele Bolsonaro, que era um sindicalista dos militares, ele se torna um presidente que precisava fazer reformas liberais. E aí ele tinha um Paulo Guedes, que tinha esse discurso, os mercados acreditavam, e aí o Bolsonaro passava esses sinais contraditórios para as pessoas. Então o problema do governo Bolsonaro é que eram muitos sinais contraditórios o tempo todo, e aí quem acaba ficando com os sinais contraditórios, em geral, é a pessoa que acaba vivendo um reflexo, uma espécie de um abuso. Então o fã do Bolsonaro, vai pra frente do quartel, não, sai do quartel, não, agora eu gosto do Rodrigo Maia, não, agora não é pra gostar do Rodrigo Maia, não, eu gosto do Gilmar Mendes, não, agora eu não gosto do Gilmar Mendes. Uma pessoa racional não aguenta isso. Agora, uma massa de brasileiros acabou ficando encantada por ele e acabou sendo, vamos dizer, abusada nesse sentido por ele. E aquelas pessoas erraram em apoiar de maneira canina uma família que estava se aproveitando disso. O Bolsonaro acabou perdendo as eleições, nós fizemos oposição ao Bolsonaro nesse processo, e todas as críticas que a gente fez, em especial, vamos dizer, ao gosto que o filho dele, Flávio, tinha pelo luxo, pelos grandes amigos, pelos vinhos, pelas casas,
estava certo, né? Agora a gente está vendo o Flávio como candidato, tudo aquilo que a gente criticava naquela época, que destruíram a Operação Lava Jato para salvar o Flávio, a gente estava certo. A gente foi meio que o profeta de algo que está estourando agora. Uhum.